Olá, boa tarde a todos que nos escutam. Aqui quem fala é a Lara, graduanda de Fisioterapia pela Universidade de Brasília, e está começando agora mais um episódio do nosso podcast, Fome e Obesidade, Amigas Inseparáveis. No episódio de hoje, nós iremos discutir sobre a soberania e a insegurança alimentar, sobre como a obesidade está relacionada a esse tema e sobre como a pandemia de Covid-19 agravou a situação da fome e insegurança alimentar no Brasil. Também falaremos sobre o desmonte de políticas públicas relacionadas à alimentação e à nutrição. Boa tarde a todos que nos escutam. Eu sou a Gabriela, graduanda de Terapia Ocupacional pelo UNB. E para iniciarmos essa discussão, vamos definir alguns termos que são relevantes para o debate. Primeiramente, precisamos entender o que é a segurança alimentar e nutricional. Esse conceito faz referência ao direito que toda a população tem ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitam a diversidade cultural e sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Muito bem colocado. Outro conceito importante que precisamos entender hoje é o de soberania alimentar. Ela implica que as comunidades, nações e povos devam ser autossustentáveis quanto à produção e consumo de alimentos saudáveis e apropriados aos seus respectivos modos de vida. Além disso, deve dialogar com as especificidades de uma comunidade, com as suas tradições culturais, seus modos de viver, produzir e consumir os alimentos. Isso, excelente explicação. Agora que entendemos melhor esses dois termos, podemos começar a compreender a importância deles para a saúde da população. Ter uma alimentação saudável, rica em nutrientes e alimentos de qualidade é um direito de toda a população brasileira. Mas esse direito não tem chegado a todos, principalmente nos últimos anos. Pois é, minha amiga, infelizmente essa é a nossa triste realidade. E a pandemia de Covid-19 só agravou o que os desmontes de políticas públicas já estavam fazendo há alguns anos. Com o aumento do desemprego e do trabalho informal, grande parte da população encontra-se sem proteção social, oriunda do trabalho e sem fonte de renda para ter uma alimentação adequada. Realmente, ir ao mercado atualmente é assustador. Os preços dos vegetais, do arroz, feijão, óleo e carne não param de aumentar. E a falta de investimento em políticas sociais, como no Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e a desigualdade na distribuição dos recursos para a agricultura familiar, contribuem ainda mais com essa situação. Exato. Seria necessário reavaliar as medidas que concedem uma alta porcentagem de financiamento da produção rural à produção de commodities. Esse tipo de investimento prioriza a exportação de alimentos e o agronegócio, diminuindo a soberania alimentar brasileira. Vale ressaltar que a extinção do CONSEA, que era o órgão responsável por fazer o estoque regulatório de alimentos, para no caso da exportação ter o estoque para a população brasileira, agravou ainda mais a situação, uma vez que sem esse estoque o preço dos alimentos dispara, como aconteceu com o arroz. Muito bem colocado. O mesmo aconteceu com o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que também foi extinto nos primeiros dias do atual governo. Segundo o informe realizado pelo presidente do FIAM, era sim possível prever e tomar providências quanto ao aumento da fome no Brasil. As primeiras pessoas a sentirem os impactos dos desmontes das políticas públicas foram os grupos que já têm seus direitos negados historicamente, como a população negra, mulheres, indígenas e grupos empobrecidos do campo e da cidade. E é importante lembrar que há alguns anos atrás, o Brasil era referência em políticas referentes à agricultura familiar e atualmente possui um desenvolvimento rural com a liberação de diversos produtos maléficos à saúde. Outro fato que favorece a insegurança alimentar e nutricional da população, que é o aumento do consumo de ultraprocessados. E isso ocorre pela dificuldade de acesso a alimentos in natura. Isso mesmo, Gabi. Manter uma alimentação saudável não é algo tão simples quanto parece, principalmente nesse cenário, onde os alimentos ultraprocessados acabam sendo mais acessíveis à população de baixa renda. E, em geral, eles são altamente calóricos e de pouco valor nutricional, um fator agravante para o aumento da obesidade. A obesidade é multifatorial, por isso não podemos atribuí-la apenas ao indivíduo.
As classes baixas são mais sedentárias que as classes ricas e as mulheres são mais sedentárias que os homens, pois estão mais sobrecarregadas e têm menos acesso. Por exemplo, pessoas que têm longas jornadas de trabalho acabam procurando alimentos mais prazerosos e com maior índice calórico, pois elas não têm tanto acesso ao lazer e acabam buscando o prazer na comida. Essas mesmas pessoas são também as que não possuem tempo para estar realizando atividade física e muitas vezes moram em locais mais perigosos, o que dificulta que façam atividade física ao ar livre. Com certeza, Gabi. Infelizmente, o Brasil continua sendo um país extremamente desigual, onde as populações mais vulneráveis são sempre as que mais sofrem. Sim, Lara, infelizmente. É importante ressaltar que o Estado tem o dever de garantir o acesso da população a uma alimentação adequada, tá? Na Constituição, o acesso à alimentação é um direito humano relacionado à saúde, e é isso. Muito obrigada aos nossos ouvintes, esperamos que tenhamos esclarecido a importância da manutenção de políticas públicas e a relação da fome com a obesidade. Ficamos por aqui, muito obrigada pela atenção. Obrigada e até o próximo episódio.